Sempre uma satisfação enorme a gente estar de retorno a casa, compartilhando esse momento único, este presente que Deus nos concede. Nós aproveitamos e devemos aproveitar todos os instantes da vida da gente, calmamente, porque nada resolveria que nós apressássemos. Tudo tem o seu tempo, a tua hora, nada escapa do tempo. E pensamos hoje neste presente, este momento, o presente. Ele dá muitos significativos para nós, porque hoje é um presente de Deus, mas também vivemos este presente. Mas quanto de nós estamos agoniados, com sentimento de culpa, com a nossa baixa autoestima, porque erramos, porque voltamos um pouco no passado e nos defrontamos com mais erros do que acertos. Mas nós sabemos que aprendemos mais com os erros do que com os acertos ainda. Então eu penso naquela linda frase do Chico, que a gente deve usar as vírgulas. Não podemos mudar um passado, mas podemos fazer um novo presente, uma nova história, e assim sucessivamente. Mas termos a certeza que não vamos sair desse planeta Terra ainda hoje perfeito. Se nós pensarmos que queremos a perfeição e tentar buscar nessa presente existência, nós abandonamos tudo, porque não é possível alcançar a perfeição absoluta numa existência, ou duas, ou 10. Mas quando você vê o caminho da perfeição, aí sim, aí você está no caminho. Aí você está tranquilo, consolado, esclarecido, porque você já está no caminho de luz. Mas para alcançar o ponto máximo, vai se demandar, vai exigir de nós muita luta, muitas renúncias, enfim, uma luta excessiva. E assim, o que nós temos hoje, nós entendemos que a nossa vida é um sonho, que não se interpreta, é como uma carta que não se abre. Quando nós temos um sonho, nós temos que buscar. Eu me lembro quando adentrei numa casa espírita pela primeira vez, eu tinha 26 anos, e conhecia a mediunidade e via os médiuns trabalhando, porque na época você assistia aos trabalhos mediúnicos, e via as pessoas fazerem passe, as mães levarem filhos, e pessoas chegarem doentes, perturbadas, e saíam bem. E você não entendia muito bem o que estava ocorrendo, e o nosso ensejo, o meu, era de curar o mundo, mas não se cura o mundo. Demorei para perceber que eu tinha que curar o meu mundo, mas eu queria ser um médico curador, e alguns anos depois percebi que a cura vinha de dentro para fora, que eu tinha que trabalhar o meu eu, o meu interior. Então eu tive sonhos, mas não bastava, e não basta só ter sonhos, você tem que realizá-lo. Só ter sonho é como receber uma carta, não abrir e não lê-la. Então nós vamos percebendo que a vida é um grande presente para nós, e qualquer momento, qualquer dificuldade que nós vivamos, qualquer turbulência, faz parte do nosso crescimento espiritual. Imaginemos que se nós fôssemos um barco e estivéssemos em alto mar, e de repente um maremoto, você vai ter que ser habilidoso para você não naufragar. Assim somos nós na nossa vida, nos naufragos, nas turbulências das nossas vidas, nós temos que nos equilibrar-se, porque ele vem, porque se você pegar só águas mansas,
De que vale tudo isto? Você não tem a experiência que necessária se faça para que você aprenda. É como você ser uma criança e você não deixar teu filho ter frustrações, você não dizer não a ele ou dar tudo para ele, você o perde. Percebe? Não falar não, dá tudo que você quer, você joga ele ao caminho da frustração. E na primeira frustração que ele existir, ele não vai saber lidar com isto. Nós, amadurecidos aqui, cabelos mais brancos, não ficamos depressivos, porque nós tivemos só frustrações na vida. Nossos pais nunca deram nada e fizeram nós conquistarmos, se quiséssemos. Ainda pegava metade do nosso salário para ajudar na casa. E ainda o que nós quiséssemos fora disso, tínhamos que comprar com aquilo que nos restava. Então aprendemos a viver com o pouco, com o nosso, contribuir. Não tivemos frustrações, tivemos muitas frustrações. Hoje, quando tem, lidamos facilmente. Quando vem uma ansiedade, você também lida. Então precisamos modificar. Falamos então que nós viemos a esta casa para melhorarmos. Aí conhecemos o famoso planeta que está passando de prova e expiação para a regeneração. E todos nós ansiosos por esse planeta de regeneração. Mas esquecemos que a regeneração tem que começar no seu eu individual. Aí ele se torna no grupo familiar para se transportar no ser coletivo. Não é o planeta Terra em si que precisa de regeneração, são os habitantes que precisam se regenerar. E ela se começa nesta casa de oração, conversando, estudando o Evangelho de Jesus, fazendo uma autoavaliação, olhando para dentro de nós. E se nós hoje pensarmos em algum episódio que ocorreu conosco e nos deixou muito nervosos ou perturbados, ou achamos que não temos mais esperança, pare e pense se não temos uma saída. Claro que temos, e se não tivermos, não tem problema, a gente começa de novo, vai de novo, trabalha de novo, busca de novo, porque tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Somos viajantes do tempo, temporariamente, num corpo físico perecível. Então nós precisamos olhar para dentro de nós. E sabe quando você entra na sua casa, que você fala assim, apareceu uma rachadura lá, está precisando de uma pintura, nossa, vai ter que mexer com todos os móveis, como pintar a casa com tudo dentro? Mas você tem que pintar. Aí não fica uma bagunça, puxa para cá, puxa para lá, pedreiro entra, quebra, pôs uns ferros, trava, vem o pintor, e você passa uns dias, ou talvez um mês, uma certa incomodação, não é assim? Assim, quando nós mexemos por dentro de nós, para modificar as rachaduras, uma nova pintura, um novo ideal, porque nós temos o Evangelho como base do novo ser que precisamos ser. Mas Jesus não está exigindo de nós de uma só vez, Ele nos dá o tempo necessário. Mas que tempo quando vamos para a ciência quântica? Tempo não existe. O tempo, ele só aparece que tem tempo porque nós envelhecemos. O tempo é algo que não corre, parado. Espaço, só existe espaço porque nós estamos aqui, senão não há espaço. Tudo isso é ciência. Quando nós começamos a compreender que a vida é feita de psicologia. Lembra quando nós falamos do chocolate? Quando você está com algo, um pensamento muito ruim na sua cabeça, você precisa mudar o pensamento, não consegue, você está nervoso, nervosa. Quando você vai trocar um ruim pelo bom, você tem que trocar, não é assim? Aí você gosta de pudim. Quem gosta de pudim aí? Aí você pensa no pudim. Você está nervosa com alguém, alguma coisa, você pensa no pudim.
Você já trocou um pensamento por uma coisa gostosa, olha só como troca. E você começa por aí. Aí você vai lá e compra pudim mesmo, sabe? Você vai ver como vai mudando. Então é assim a vida da gente. Ninguém vai fazer milagre por nós. Jesus e os mentores desta casa fazem tudo por nós, naquilo que não conseguimos, mas não mexe uma palha naquilo que nós conseguimos e podemos. Então veja bem, por isso que Jesus disse, né? Naquela parte assim, que ele diz assim, que não pode se fazer ao outro aquilo que você tem que fazer. Não me lembro bem da passagem, mas mais ou menos isso. Então o programa para hoje, o que nós estamos falando, muitas vezes, no momento de dificuldade e tribulação, é o momento de expirar. Quando você estiver muito tenso, seja onde você estiver, vai para um banheiro, um local, senta e expira, aspira, lentamente, expira e aspira, e sai toda aquela tensão. Quando nós vamos conversar com alguém, e nós fazemos assim, significa que não estamos interessados no assunto, psicologicamente falando, mas também estamos não interessados no que a pessoa está falando. Quando alguém está falando conosco e você olha para o chão, para baixo, lá dentro, o que está acontecendo? Ou para a esquerda, para o chão, observe as pessoas, você vai ter um sentido. Quando nós estamos conversando com alguém, nós travamos, nós ficamos na defensiva, aspiramos só com o pulmão. Quando chegamos em casa e nós se atiramos no sofá, nós fazemos o quê? Por quê? Porque estamos numa zona de conforto, de proteção. Percebe? Você pode fazer essa zona de conforto, de bem-estar onde você estiver. Então nós vamos percebendo que na vida não há aquele controle de temperatura. A nossa atividade, quando está muito frio, o que você faz? A atividade vence o frio. Quando está muito calor, a quietude vence o calor. Será que isso não ocorre conosco em algumas situações, quando nós ficamos extremamente frios e precisamos exercitar? Eu estava vindo para cá e eu fiz assim: meu Deus, me dá sempre força para que eu nunca perca a inspiração, que eu nunca perca esse propósito, que eu sempre tenha força para não me envaidecer, para não me engrandecer daquilo que não me pertence, enquanto tudo pronto. Mas quando eu estiver com muito calor, o calor da ironia, o calor da raiva, o calor da mágoa, do ressentimento, que eu me aquiete-me num canto e ore. Percebe que nós temos material para que nós possamos ir trabalhando o nosso eu. Uma simples visita, muitas vezes. Todos nós estamos em visita nesse momento, nesse lugar, nesta terra. Uma visita muito rápida, num tempo muito rápido. Só estamos de passagem. Viemos observar, aprender, crescer espiritualmente. Agora imaginemos que nós já estamos no mundo espiritual. Como será que nós iríamos conversar com o nosso mentor amigo, que até nos endossou, porque nós prometemos que vínhamos aqui, íamos trabalhar muito, e às vezes nós acomodamos um pouco. Como é que faz? Então percebe que nós temos uma oportunidade única, estamos dentro do Evangelho de Jesus, sobre a terceira revelação prometida pelo Cristo. Nós nos afiliamos ao Evangelho de Jesus através da doutrina espírita, e nenhum de nós aqui, seja ele o assistido ou não, todos fomos convocados. Por isso que estamos aqui. Às vezes retardamos um pouco no trabalho, no comprometimento, no compromisso com as nossas tarefas. Então, amar acima de tudo,
e voltar para casa de novo. Então a geração seguinte, que nós estamos vindo chegar, o autêntico conservador e alguém que sabe que o mundo não é uma herança, o mundo é uma herança de Deus, é uma ferramenta, é um lar que Ele nos concedeu, que foram bilhões e bilhões de anos para que eles tivessem condições de nós habitarmos. Voltando ao estado de planeta em regeneração, o nosso planeta nunca esteve tão evoluído na parte material, com estradas, veículos, aviões, satélites, meios de comunicação, medicina avançadíssima, medicamentos que estão fazendo nós chegarmos a 80 anos, 85, 90, quando a estatística é 70, 72, 75, eu estou meio com medo de 61 aqui, mas eu torcendo, né? Então eu não tenho 61 anos, eu imagino que eu tenho 10 anos. Como 10 anos? Talvez eu tenha mais 10 anos só, ainda estou sendo otimista. Então por que eu vou jogar tudo fora, se eu só tenho mais 10 anos de existência? Mas que tenha 20 e viveu mais 40, 50... Então vamos usar esse 20 que nos resta para algo nobre, para nós, aquele que já criou filhos. Agora o tempo é seu, para você. Aquele que está criando filhos, também tem o seu tempo para você e para os filhos. Trabalho dobrado. Então, o valor do tempo é algo fundamental. E nenhuma moeda, nenhum valor pode comprar o tempo. O tempo é algo que não se recupera nunca. Por isso precisamos ver muito bem como nós aplicamos o tempo. Às vezes nós perdemos horas e horas à frente de uma TV. Eu tenho perdido algumas horas, alguns dias já, tenho que retomar a minha vida, não deixei a parte espiritual, mas temos que retomar, fico lá à tarde dormindo, assistindo TV, mas preciso retomar, né? Parei tudo, mas tenho que retomar. A parte espiritual não, mas não é o suficiente, ele tem que estar trabalhando, fazendo alguma coisa. Então nós precisamos entender que a maior perda que nós podemos ter, a maior perda é o tempo desperdiçado. E quando nós lá estivermos de retorno à casa, a vida espiritual, nós vamos talvez sentir-se bastante com um sentimento de culpa, porque nós poderíamos ter feito muito e não fizemos. Então simplesmente tudo é belo, a beleza que está adornada é quando tudo está bem em nós, quando nós temos o Cristo dentro de nós. Então pensemos nos valores que nós precisamos buscar, pensemos em quantas tribulações nós podemos evitar, pense quanto podemos evitar se nós dialogamos, quanto bem podemos realizar. Aproveitemos e olhemos as coisas mais belas do mundo, quando nós não olhamos mais para as coisas tão simples. Eu estava olhando aquele quadro lá, quando estava sentado lá, e lá tem o tempo de alguém, a vida de alguém, a energia de alguém, lá tem um amor de alguém. E às vezes você olha, é um simples quadro, você não dá valor algum. Quando você pega um pássaro, eu dei um microscópio para o meu neto, ele gosta muito dessas coisas, e nós colocamos uma abelha embaixo daquela que faz mel amarela. Que projeto divino! Não imaginava a grandeza que é aquilo. Então nós começamos a perceber, se tudo isto é um projeto divino, quanto mais nós. Então o que nós precisamos é buscar rapidamente a nossa elevação espiritual. E a princípio são pequenos as coisas que parecem que temos que realizar, mas no seu percurso ela se faz mais grande, mas nós nos fazemos mais fortes, de acordo com as nossas necessidades,
de acordo com os nossos trabalhos, as nossas lutas, nós vamos nos tornando mais fortes, mais perseverantes, uma vez que nós tenhamos começado. As coisas são tão simples na vida, mas elas às vezes nos pregam peças. Mas a vida é divertida, mas às vezes ela nos tira a vida. E nós precisamos ser muito vigilante, muito esperto e avaliar muito. Eu estava pensando numa história assim um tanto interessante que ocorre com a gente perante a vida da gente. Vocês vão ver como ocorre conosco. Havia um príncipe, ele desejava dar um presente para seu pai. Seu pai estava já nos últimos anos de vida, e ele gostava de quadros, e ele chamou os 3 melhores pintores que existia na época, e mandou pintar um quadro. Mas o rei tinha um nariz muito grande, mas o pintor foi e pintou exatamente como era. O rei não gostou de ter pintado ele com aquele nariz grande e mandou matá-lo. O outro, sabendo disso, pintou o rei, mas fez o nariz pequeno. Como me fez o diferente? Mandou matá-lo. O terceiro ficou numa situação sem saída. Aí ele perguntou do que o rei gosta. O rei gosta de caçar. Aí ele pintou o rei, e pintou o rei com uma flecha assim, com a mão aqui tampando o nariz. Muitas vezes nós também, perante situações, nós precisamos fazer isto. A autenticidade muitas vezes não pode ser. Às vezes eu quero dizer tanto algo para alguém porque eu estou com raiva, mas não vai resolver nada. Depois que eu falar, não vai mudar nada. Então não é melhor te calar? Ah, mas eu falei, não consegui, desculpa, eu não queria falar. Queria sim, né? Só não precisava. Então às vezes nós temos que ocultar algumas coisas da vida. Algumas vezes nós precisamos fazer de conta que não vemos algo. Quando só alguém age com ingratidão conosco, qual o problema? Deixe ela. Você tem que estar feliz porque você fez. Principalmente, e uma das mais dolorosas de todas, que nós temos observado muito, são os filhos. Os filhos são ingratos, sim, não generalizando, não numa totalidade, mas uma grande maioria, eles não reconhecem a luta dos pais, até que eles sejam pais, mas não poderiam reconhecer antes, e os pais esperam isto, mas não se magoam com isto. Então nós aprendemos na vida que se você quer ter paz, você precisa de 3 coisas fundamentais. Você precisa ter compreensão, aceitação e, vou lembrar aqui, compreensão e aceitação, e não querer ser reconhecido por aquilo que você faz. Faça simplesmente porque você quer fazer, e você queira e busque tão somente a aprovação da tua consciência. É isso que nós precisamos. Mais do que tudo isto, para quê? Então eu faço isto. Hoje, se alguém falar para mim, que nem eu adoro ver a dona Neuza de blusa preta, eu acho bonita o jaleco preto da dona Neuza, eu acho que tem que usar preto mesmo. E ela é tão sábia que ela não discorda comigo. É branco, mas ela vai discutir comigo, não, deixa ele está vendo preto, deixa ele que veja preto. Então a vida é assim, mas antes a gente dava de frente, hoje já não mais. Por quê? Se a pessoa quer ser assim, num relacionamento a 2, não se conversam mais. Estava num restaurante, eu já falei isto, e chegou, estava eu, minha esposa e o meu filho com a namorada dele, chegou um casal lindo, uma moça loira, um jovem, os dois muito lindos, os dois sentaram do lado do outro, pegaram o celular, e fiquei meia hora lá para terminar o meu almoço, e não conversaram, os dois no celular.
Então nós precisamos às vezes deixar um pouco do lado essa tecnologia toda e voltar ao diálogo, assistir um filme, ouvir uma música junto, sair caminhar junto, ouvir um pouco as tribulações que a esposa tem durante o dia, porque sai para o trabalho, ou o esposo, ser ouvido um para o outro, calar-se às vezes por mais tolo falar. Ocorre isso, que às vezes o marido chega nervoso, a esposa sabe, fica quietinha, né? Ou a esposa chega também, o esposo sabe, fica quietinho, porque quando você não está bem, você está numa condição de tolo. Aí a hora que passa tudo, aí tudo está bem. Então é isso, é uma vivência, convivência. Isso é muito fácil na sociedade, no nosso meio de trabalho, mas muito difícil dentro da casa. Mas é lá que você obtém a nota maior de tudo aquilo que você veio realizar. Então pensemos nisso tudo e veja quanto é importante. E quando nós falamos da caridade, que eu sempre gosto de dizer, que a caridade, ela põe assim Paulo de Tarso, caridade como dever. Então é dever nosso auxiliar, amparar o outro, seja quem for, não importa. Caridade como dever. Mas o que é caridade então de verdade? A verdadeira caridade é aquilo que você faz em você, que você modifica você. Quando nós falamos no interior, você mergulha para dentro de ti mesmo e vê as rachaduras internas e conserta. Que essas rachaduras podem ser orgulho, vaidade, pretensão, melindre, coisas desse gênero. E você vai sentir-se bem, melhor. É um pouco difícil fazer essa modificação, essa reforma. Mas necessária se faz. Então a caridade, segundo Paulo de Tarso, é isto. Então quando todo mundo chega perto da dona Neuza, todo mundo gosta de ficar perto dela, porque ela está de bem. Quando você está lá e sua esposa está brava, você chega perto dela, você vai longe, né? Você não faz o mesmo? Não é assim? Quando ele está bravo, a gente quer distância, mas quando a pessoa está bem, você quer ficar próximo. E terminando, se os pais estão bem, os filhos estão melhores. Eu sempre falo isso, porque sempre tem pais novos com filhos, tá? Então eu pergunto para a mãe, né? Quem que é mais importante para você? O seu filho no colo ou o seu marido? Fale. Seu filho? Não é seu marido. Porque se você está bem com seu marido, seu filho está melhor. Mas se você não está bem com seu esposo, com a esposa, seu filho está mal. Percebe? Ele não vai sair para a rua, ele quer estar com os pais. Quando os pais não estão bem, eles querem sair para a rua. Agora o amor que você tem no esposo ou na esposa é diferente do amor que você tem nos filhos, naturalmente, né? Então a caridade é isto, quando você modifica você. E como eu sou dos 3 ícones do Evangelho de Jesus, que é Maria Magdala, Paulo de Tarso e Francisco de Assis, os 3 ícones do Evangelho de Jesus, eu particularmente admiro muito Francisco de Assis, Maria Magdala, mas eu sou fã de Paulo de Tarso. Eu não sei porquê, eu gosto muito de Paulo de Tarso. Então ele nos dá uma mensagem agora, que nós vamos terminar com essa reflexão. E ele diz assim: ainda que falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito eu tiro se não tiver amor. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, o amor não é orgulhoso. O amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor no coração, mas o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim, mas as profecias sim, pois as línguas se calarão
pois a ciência tem seu termo, e perfeito é nosso conhecimento, e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos como crianças, e como criança nós nos raciocinávamos. Quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto, nós conhecemos apenas uma parte de Deus, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três, o mais excelente é o amor, porque no amor cabe tudo. Muita paz, muita luz, e até uma próxima oportunidade. Muito bom.